Sextou! Isso mesmo, chegamos aí, né, para mais uma sexta-feira abençoada. E aí, como é que tá a temperatura de vocês? Né? Só porque, uau, está demais! Está bombando porque hoje é sexta-feira, ainda todo mundo está aí animado, né? Porque a semana ainda não findou e nós temos ainda continuação da nossa atividade. É isso mesmo, ela é um pouquinho longa porque quanto mais praticamos, mais aprendemos. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá para a nossa aula. E olha só, lembrando que na próxima semana nós já vamos estar trabalhando também em multiplicação. Te convido a fazer uma leitura, tá, do nosso próximo conteúdo da semana que vem. Após a nossa aulazinha, você pode estar fazendo isso para você estar antenado para quando nós estivermos então aí na próxima semana falando sobre multiplicação. É porque nós vamos estar trabalhando aí jogos de sinal mais uma vez. É isso mesmo. Então vamos lá acompanhar, tá? E lembrando que hoje nós temos atividade para casa em PDF. Então não precisa você de imediato estar respondendo de qualquer jeito e enviando. Tenha muita atenção. Copie no seu caderno com dedicação, tá? E depois procure responder, tirando dúvidas após a nossa aula, tá bom? E depois, na próxima semana, nós vamos estar aí trabalhando elas novamente. Então, tchau, tchau. Vamos lá. É isso aí. Então, vamos lá. Página 6, questão 6, tá? Tudo bem aí? Olá, meus alunos! Meus alunos aí da aula presencial. Olha a professora aqui. Oi, eu disse para vocês que eu estaria esperando vocês. Parabéns aí, tá? Pela participação de vocês. Então, vamos lá. Mais uma vez, volto, né, a falar sobre a questão destas atividades, que elas são muito dissertativas. Elas estão puxando um pouquinho mais aí pelo raciocínio lógico de vocês, tá? Mas isso é para ajudar lá na frente. Então, vamos lá. A questão 6 diz assim: a sequência numérica a seguir tem relação com múltiplos de um número primo menor do que 10. Descubra o número e escreva a relação que foi utilizada para formar a sequência. Tá, bem prático, né? Nós temos aí as sequências 304, 311, 318 e assim por diante. Para você observar 304 para 311, qual é a diferença? E de 311 para 318? A diferença aí é de 7. Então tá bem prática essa daí, né? Então vamos lá. Puxando aí o raciocínio. A descoberta do número cujos múltiplos estão envolvidos na sequência pode ser feita de modo simples, subtraindo o número do seu anterior. Por exemplo, 311 menos 304, que é igual a 7. Ou 339 menos 332 igual a 7. Tá? Então, foi bem fácil aí essa sequência. Então, escolha um dos números da sequência e divida-o por 7. Por exemplo, 318 dividido por 7. 45,400, enfim, não deu uma conta aí exata aí, né? Logo de imediato. Então, o quociente não é inteiro. Portanto, 318 não é múltiplo de 7. Tá? 318 não é múltiplo de 7. Aí nós temos na próxima. Assim, podemos afirmar que a sequência foi formada adicionando 3 unidades aos múltiplos de 7, começando em 301. Como assim, professora? Para poder chegar aqui, olha, em 304, a sequência foi em 301. 301 mais 3 dá 304, é isso que ele quer dizer.
né, foi formada adicionando 3 unidades aos múltiplos de 7. Tudo bem, meus amores? Então, 301 mais 3 deu 304. Aí foi adicionado aí 304 em diante, a diferença aí é de 7, tá? Então, nós temos agora a questão 7. O piso retangular de uma garagem, pavimentado com lajotas quadradas, está bastante gasto. Por isso, os donos da casa resolveram recobri-lo com cimento, tá? Então, uma parte já está feita. No desenho a seguir, é possível ver que a primeira linha de lajotas ainda está totalmente descoberta. Você pode estar acompanhando aí essa questão, como todas, no seu livro didático, tá? Página 6. Então, vamos lá. Então, temos aí a lajota, né? Tudinho. Então, o total de lajotas é um múltiplo de 3 e também de 5. Ó, o total de lajotas é um múltiplo de 3 e também de 5. 0, 3, 6, 9, 12, 15. 0, 5, 10, 15. Opa, achamos o múltiplo comum. Então, é 15, né? Então, vamos lá? Então, na letra A, com essas informações, o que você pode dizer a respeito do total de linhas de lajota que há na garagem? Né? Com essas informações. Pensa aí um pouquinho antes da professora fazer o comentário, colocar o comentário aí para você. Já? Vamos lá? Então, devemos abordar a ideia de que o total de lajotas é calculado pela multiplicação de 19 por múltiplos, deixa eu vir para cá, por múltiplos de 3 e de 5, ou seja, por múltiplos de 15. Lembra lá agora que eu falei? Né, o múltiplo comum entre 3 e 5 é 15, porque 0, 3, 6, 9, 12, 15. Né? Aí 0, 5, 10, 15. Então, 15 é o múltiplo comum, tá? Na letra B, isso mesmo, na letra B, com base no que você sabe sobre esse piso, quais destas expressões podem representar o total de lajotas? Aí nós temos 3 vezes 5 vezes 19 vezes 2, né? Letra B, 19 vezes 15. C, 15 vezes 15 mais 19. D, 19 vezes 18. Com base no que você já sabe, né? Então, quais dessas expressões podem representar o total de lajotas? Olha o coração aí aparecendo, né? É assim, né? Então, a letra A é uma das alternativas, é uma das expressões. 3 vezes 5, né? Vezes 19 vezes 2. E a outra? Qual será a outra? É a letra B. Por quê? Vamos lá verificar os resultados? Multiplicando todos os fatores aí da letra A, nós vamos ter aí 570, tá? 570. Depois, multiplicando os fatores aí da letra B, nós vamos ter 285, tá? Então, ele é divisível, sim, tá? Tem condições, como já foi feito anteriormente, então, as demais não tem como, tá? Então, prosseguindo. Qualquer coisinha você pode colocar aí na pausa, tá? E respondendo com atenção, com calma. Tudo bem, meus amores? Então, letra C agora. Na letra C, ele diz assim: se você soubesse que o número de linhas iguais à primeira é um número maior do que 18 e menor do que 40, você conseguiria calcular o total de lajotas do piso. Faça isso.
Pensa aí um pouquinho, se você soubesse que o número de linhas iguais à primeira é um número maior do que 18 e menor do que 40. Vamos lá? O único múltiplo de 15 possível de ser utilizado nas condições do problema é 30. Por quê, né? Portanto, o piso tem 19 vezes 30 é igual a 570 lajotas, tá? Igual a 570 lajotas. Ele diz aí que a primeira é um número maior do que 18 e menor do que 40, tá bom? Então, nós temos aí 30, condições do problema é 30, então 19 vezes 30 é igual a 570 lajotas. Próximo. OBMEP, a página 6 ainda. Nós temos aí a OBMEP, é a Olimpíadas, né, Brasileiras de Matemática. Diz assim: o múltiplo irado de um número natural é o menor múltiplo do número formado apenas pelos algarismos 0 e 1. Ele está explicando o que vem ser um múltiplo irado. Naquele não. Tá, meus amores? O múltiplo irado de um número natural é o menor múltiplo do número formado apenas pelos algarismos 0 e 1. Por exemplo, o múltiplo irado de 2, bem como de 5, é 10. Ele diz aqui, ó, o número natural menor múltiplo, menor múltiplo do número formado apenas pelos algarismos 0 e 1. Então, qual seria aqui o múltiplo irado de 2? O menor múltiplo dele formado por 0 e 1? 10. Bem como de 5 também, né? 0, 5, 10. Tudo bem? Deu para entender essa explicação? Então, nós temos aí que o número irado de 2, bem como de 5, é 10. Os menores múltiplos, tá? Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já passou. 0, 5, 10, tá? Então, já o múltiplo irado de 3 é 111. E o de 110 é ele mesmo, tá? Porque aí nós temos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, aí vai, por diante. Então, já no múltiplo irado de 3 é 111 e o de 110 é ele mesmo, o próprio 110, tá bom? Agora, após a explicação e os exemplos, vamos lá para a nossa questão. Letra A. Qual é o múltiplo irado de 20? Qual seria o menor múltiplo irado aí de 20, né? Com 0 e 1. Vamos lá verificar? Pensando que para ser múltiplo de 20, é preciso ser múltiplo de 4 e de 5, né? Olha a combinação aí. Consideramos as regras para divisibilidade ou multiplicidade para esses números. Se os dois últimos algarismos do número são zeros, o número é divisível por 4 e também por 5. Assim, inserindo 1 na frente dos zeros, teremos que o múltiplo irado de 20 é 100, tá? Porque ele diz aqui, ó, é preciso ser múltiplo de 4 e de 5, tá? Então, qual é o múltiplo irado de 20? É 100? É a resposta, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. B. Qual é o múltiplo irado de 9? Isso mesmo, o múltiplo irado de 9. Considerando a regra de divisibilidade por 9, concluímos que o múltiplo irado de 9 é um número formado por 9 algarismos iguais a 1. Então, nós temos aqui, ó, 9 algarismos, 3, 6, 9, tá?
9 algarismos iguais a 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos eles formados com o algarismo 1, tá? Então, esse é o múltiplo irado de 9. Vamos lá, então, prosseguindo. Tudo bem? Já dá para continuar? Deu para acompanhar aí direitinho? Legal a borda verde, né, que a professora colocou aí. A professora sempre procura deixar algo atrativo para vocês, meus amores. Letra C. Qual é o múltiplo irado de 45? Para ser múltiplo de 45, precisa ser múltiplo de 5 e de 9, né? Precisa ser múltiplo de 5 e de 9. Então, vamos lá. Se o múltiplo irado de 9 é 111 milhões, 111 mil, 111. São 9 algarismos de 1, né? Acrescentando um zero no final, ele será também múltiplo de 5. Não é verdade? Para ser múltiplo de 5, para poder ser divisível por ele, tem que terminar em 0 ou 5. Por isso que ele diz, né? Se acrescentando um zero no final, ele será também múltiplo de 5. Portanto, já aumentou mais um pouquinho, né? Já passou para 1, aí 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos de 1. E o zero é o múltiplo irado de 45. 1.000, 111 milhões, 111 mil e 110. Tá? Então, vamos que vamos. Letra D. Qual é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1110? Né? Vamos lá? Então, nós temos aí, fatorando 1110, obtemos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 37. Trabalhando aí a fatoração. Portanto, 1110 é múltiplo de 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. E de outros números maiores do que esses, tá? E só são alguns como exemplo para vocês saberem de quem ele é múltiplo. Então, os múltiplos irados de 2, 3 e 5 são 10, 111 e 10, respectivamente. Assim, 6 é o menor número natural, do qual 1110 é o múltiplo irado. Tá? Então, qual é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1110? É o 6. 6 é o menor número natural. Tá? Então, seguindo aí a lógica do raciocínio pelos múltiplos. Tudo bem? Eu sei que para vocês essa questão de múltiplo irado é uma novidade, né? É uma novidade. Por isso que lá no início da questão ela está explicando o que significa e exemplos também. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, estamos na página 6. Ainda continuando aí na página 6, a questão 9, que diz assim. Você pode estar acompanhando aí no seu livro didático, tá? Quer aprender uma regra fácil para testar a divisibilidade por 7? Acompanhe. Aí tem um quadro, né? A professora dividiu aqui para poder ler melhor. Vamos verificar se o número 7.343 é divisível por 7. Escrevemos o número separando o algarismo das unidades. Bem parecido com o que já foi feito nos outros exercícios. 734, né? O 3 que está de vermelho aqui em destaque, que é justamente esse 3 aqui, né? O número é 7.343, só que aqui ele passou agora 734. E o 3, que é a unidade, ficou destacado de vermelho separado. Como ele diz, separando o algarismo das unidades. Obtemos o número 734, tá? Então, calculamos o dobro do algarismo das unidades e subtraímos do número obtido. Então, calculando o dobro da unidade, o dobro é 2, então 2 vezes 3, 6, e depois subtrai. 734 menos 6 é igual a 728. Então, o que é que você tem para me dizer sobre isso? Se o número
resultante for múltiplo de 7, o número original também é. Então, caso ainda não seja possível identificar se o número é múltiplo de 7, repetimos o processo. 72, aí separa o 8, 2 vezes 8, 16, subtrai que dá 56. Então, o número obtido é múltiplo de 7, pois 8 vezes 7 é igual a 56. Portanto, 7.343 também é, tá? Essa regra vale sempre para números com 3 ou mais ordens, tá? Agora vamos lá para a atividade já na página 7. Use a regra e verifique se os números a seguir são divisíveis por 7. Usando a regrinha que foi lido agora há pouco, né? Então, nós temos aí que na letra A, 947, separando 6 aí que é a unidade, né? Separando e multiplicando pelo dobro. Então, 2 vezes 6, 12. O resultado você vai subtrair, né? O 947, que dá 935. Então, nós temos aí 93, separando aí 2 vezes 5, 10. 93 menos 10 é igual a 83. Então, 83 não é divisível por 7. Logo, 9.476 também não é. Então, já descarta aí a letra A. Tudo bem? B, 87. Aí separa aí, né, o 5, que é a unidade. Então, fica 2 vezes 5, 10. 87 menos 10 é igual a 77. Logo, 77 é divisível por 7. Logo, 875 também é. É prático, né? Ele está colocando aí uma outra forma para você aprender. Então, nós temos agora a letra C. Seria 1099, né? Então, 109, o último 9, que é o da unidade, ele separou e multiplicou pelo dobro, que é 2. Então, 2 vezes 9, 18. 109 menos 18 é igual a 91. 91 é divisível por 7. Então, 1099 também é. Então, letra B e C nós já sabemos que é positivo. Letra D, 1353, 2 vezes 1 igual a 2. Subtraindo por 2 dá 1351. Aí 135, né? 2 vezes 1, 2, subtrai, que vai dar menos 2, então 133. Aí temos aí 12, 2 vezes 3, 6. 13 menos 6 igual a 7. 7 é divisível por 7. Logo, 13.531 também é. Então, outra parte aí, outra letra positiva, tá? Vamos lá? Questão 10. Essa questão 10 ela é um pouquinho extensa, mas a professora vai tentar minimizar aqui a situação, tá? Depois você pode estar copiando, analisando com atenção, com calma, para não errar na hora que estiver transcrevendo para o caderno. Não é no livro. Todas essas resoluções você vai estar fazendo no seu caderno. Sempre que aparecer o desenho do caderno, você já sabe que não tem espaço suficiente aí no seu livro para responder. Aí você coloca lá no caderno o número da página e a questão que você está resolvendo. E no livro, aí você escreve lá naquela questão, caderno. Tanto você quanto eu saberemos que vai estar lá, tá? Então, questão 10. Aí na página 7. Na seção de frutas de um supermercado, há caixas com maracujás, sendo algumas provenientes de Minas e outras da Bahia. Os maracujás estão distribuídos da seguinte forma: uma caixa tem apenas um maracujá, outra tem 3 maracujás, uma terceira tem 6, a outra contém 10. Uma quinta caixa contém 15 e a última contém 21 maracujás. E aí? Vamos lá então, para quem nos espera, nos interessa. Na letra A,
É possível que as quantidades de maracujás provenientes dos dois estados sejam iguais. Justifique essa afirmativa, né? Então, vamos lá? Nós temos aí que para formar dois grupos iguais, a quantidade total deve ser par. 1 mais 3 é a quantidade, né, de maracujás, somando a 56. Então, um número par. 56 dividido por 2 é igual a 28. Então, provenientes dos dois estados sejam iguais. Justifique essa afirmativa. Então, tá aí. O número par, né, 56 dividido por 2 é igual a 28. Continuando, ele diz aí, além disso, nesse caso, não se pode misturar os maracujás dos dois estados. Portanto, é necessário que se possam formar os dois grupos de 28 frutas, considerando que as caixas estão fechadas. Então, somando, temos aí 56, os dois grupos, né? Então, 28 mais 28 é igual a 56. A afirmativa é verdadeira. B. Se uma caixa de maracujás for vendida, as caixas restantes terão uma quantidade de maracujás que permite formar dois grupos com quantidades iguais, de modo que não seja possível manter todas as caixas fechadas. Qual caixa deve ser vendida? Então vamos lá. A quantidade total de maracujás é um número par. Portanto, para que seja possível retirar a quantidade de uma caixa e repartir as frutas restantes em duas partes iguais, será obrigatório que essa quantidade retirada seja par também, meus amores, tá? Assim, temos duas possibilidades. Vamos lá para as duas possibilidades? A primeira é vender a caixa com 6 maracujás, né? 56 menos 6 dá 50, dividido por 2, 25. Então, nesse caso, podemos formar dois grupos de 25 maracujás. Entretanto, essa não é a solução do problema, pois é possível formar esses grupos sem abrir as caixas. Aí, somando, temos aí. Segunda solução, vender a caixa com 10 maracujás. 56 menos 10 dá 46, dividido por 2 dá 23. Então, nesse caso, não é possível formar dois grupos de 23 maracujás, sem abrir as caixas e misturá-los. Essa possibilidade é a solução do problema. Isso mesmo. Então, na letra C. Na letra C, nós temos quais duas caixas, né, de maracujás podem ser vendidas, de modo que a quantidade de maracujás restantes permita formar dois grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 7. Há mais de uma resposta? Vamos lá? Nós temos que sim, né? Que o total de frutas é um número múltiplo de 7. Então, pois 8 vezes 7 é 56. Assim, sabendo que a soma de dois múltiplos de um número é também um múltiplo desse número, será necessário escolher para a venda duas caixas que totalizem um número múltiplo de 7. Para isso, temos duas possibilidades, tá? A primeira é vender as caixas com um maracujá e com 6 maracujás. Então, dá um total de 7, subtraindo de 56, 49. Restaram 49 maracujás. Podemos formar os dois grupos múltiplos de 7 de 3 modos diferentes. Aí ele coloca aí os modos diferentes. Se considerarmos a possibilidade de restarem, né, apenas caixas fechadas, a única opção é 28 e 31. Até o Totó está confirmando aí, né? Apareceu o Totó. Então, nós temos aí a segunda solução. Vender as caixas com 6 e com 15 maracujás. Tá? 56 menos 21 dá 35. Então, nós temos aí, considerando a possibilidade de restarem apenas caixas fechadas, a única possibilidade é 14 e 21. Então, nós temos aí 14 e a caixa com 21 maracujás, tá? Na letra D, se forem vendidas 3 caixas de maracujás, a quantidade restante permite formar dois grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 3. Quais as caixas a serem vendidas? Então, vamos lá. Restam as caixas com 6, 15 e 21. Olha os múltiplos que eu estou trabalhando aí. Restam as caixas com 3, 15 e 21 maracujás.
as caixas com 3, 6 e 21. Restam as caixas também com 3, 6 e 15. Observa que os números se repetem, né? Mas nem sempre os 3. Como todas têm quantidade de maracujás múltiplas de 3, é possível formar 2 grupos de diversas maneiras, mantendo as caixas fechadas ou abrindo-as. Tudo bem, meus amores? Trabalhando aí o múltiplo, né? E aí nós temos, então, até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, um abraço virtual, um final de semana abençoado, tá? E te espero, se Deus quiser, segunda-feira, na nossa aula presencial. Vamos lá, meus amores. Tchau, tchau.